Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, uma pesquisa Datafolha que foi divulgada na última segunda-feira mostrou que 26% dos brasileiros afirmam não ter comida suficiente para alimentar os seus familiares. E o levantamento mostra ainda que, obviamente, os mais afetados pela falta de alimentos são os mais pobres. Entre as pessoas com renda familiar de até 2 salários mínimos, 38% dizem não ter comida suficiente. Mas essa questão também atinge a faixa daqueles que recebem entre 2 e 5 salários mínimos. O percentual é de 14%. A fome voltou a ser, infelizmente, um tema nacional, Fausto, como era no passado não muito distante, meados ali dos anos 90? Sem dúvida, Glauco. E é lamentável, né? O Brasil que tinha saído do mapa da fome, agora retorna forte com o mapa da fome. São mais de 30 milhões de pessoas, de brasileiros que passam fome. Metade da população brasileira tem algum grau de insegurança alimentar, o que é bastante grave. E isso está vinculado à questão da carestia, né? Já há algum tempo a gente vai falando sobre isso aqui no espaço aqui da rádio, a questão do aumento dos preços dos alimentos de um lado, a redução da renda das pessoas de outro, o aumento da taxa de desemprego e a precarização do trabalho, tudo isso vai ajudando a gente a explicar o cenário que a gente chegou. De alguma forma, o que a gente está assistindo agora são consequências de uma política que vem sendo implantada desde 2016, mas principalmente a partir de 2018, que foi desorganizando todo o sistema de produção, né, e todo o sistema de regulação de preços dos alimentos no Brasil, e, além de tudo, veio precarizando o mercado de trabalho, diminuindo a condição de renda dos trabalhadores, que acontece principalmente a partir da reforma sindical e trabalhista de 2017, o enfraquecimento do movimento sindical de um lado, o aumento da precarização de outro, de alguma forma tudo isso vai corroborando aí para aquilo que a gente está chamando aí do momento do aumento da fome. É importante lembrar também, né, Glauco, como que os programas sociais foram sendo desestruturados. A gente viu aí a fila que está acontecendo em relação ao Bolsa Família, que é o antigo Bolsa Família, agora Auxílio Brasil. Tudo isso vai ajudando a gente a entender a situação que o Brasil vai chegando num momento tão complicado da sua história. A questão da fome é uma questão que atinge, obviamente, os mais pobres, mas a insegurança alimentar é algo que atinge um conjunto bastante grande da população. E aí o debate que precisa ser feito também tem a ver com a questão das áreas plantadas no Brasil, com relação à produção dos alimentos, quem produz o alimento e o fornecimento disso, como é que tem um apoio à agricultura familiar, tudo isso que de alguma forma deveria fazer parte da estratégia de um governo que pensa no seu povo, basicamente ficou à margem aí nesses últimos 4 anos. E uma desarticulação que veio num momento muito ruim, um momento de pandemia, de crise, e Fausto, inclusive falando a respeito disso, teve uma outra pesquisa, né, feita pela Fundação Getúlio Vargas com base em dados do Instituto Gallup, né, que faz um levantamento desde 2006 mostrando insegurança alimentar em 160 países do mundo, e a parcela de brasileiros que não teve dinheiro para se alimentar ou alimentar sua família em algum momento nos últimos 12 meses subiu de 30% em 2019 para 36% em 2021, o que é um recorde na série iniciada em 2006, sendo que a primeira vez que, desde que existe essa medição, na verdade, que a insegurança alimentar brasileira supera a média simples mundial. Então é mais um dado, Fausto, que mostra, né, que os indicadores sociais no Brasil pioraram mais nesse período da pandemia aqui do que em relação ao resto do mundo. Então aquela justificativa de que a pandemia, a inflação mundial ou a guerra na Ucrânia afeta o mundo todo, só que no Brasil afetou muito mais por conta justamente dessa opção política do governo. Glauco, aí é um pouco dos dramas que a gente vive. Na verdade, o Brasil tinha, no caso da questão da fome, da produção de alimentos, o Brasil poderia estar no cenário oposto, né? Inclusive é o oposto que o mundo vive. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. O Brasil tem uma estrutura e uma quantidade bastante grande de área plantada. O problema é que a gente está assistindo aí uma desorganização
das estruturas de apoio à agricultura familiar, que é quem, de certo modo, produz para a gente aqui, para boa parte da nossa alimentação, e, por outro lado, a ampliação do agronegócio, principalmente em culturas muito específicas, né, que é o caso da soja, é o caso da cana-de-açúcar, é o caso da proteína animal, do gado. Quando a gente vai olhando tudo isso, a gente vai começando a compreender como é que pode um país que produz alimento, que é campeão de produção de alimentos, né, e produção de produtos agroexportados para o mundo, e de, ao mesmo tempo, ser oposto a essa fome, né? Quando a gente olha o que acontece, por exemplo, com culturas muito tradicionais, que é o caso do café, por exemplo, né, o Brasil é o maior produtor de café do mundo, e você vai ter aí o preço do quilo do café no supermercado em torno de R$40. Mesmo a soja, né, que é um produto de exportação, e talvez o produto que mais cresça do ponto de vista de área plantada, você vai ter ali o preço do óleo de soja quase R$10 ali, a garrafa de 900 ml. Quando a gente vai olhando tudo isso, a gente vai vendo como que essa lógica de commodities, né, essa lógica de transformar tudo em produtos para a exportação, foi simplesmente retirando o alimento da mesa do brasileiro. Ao mesmo tempo, o que vai acontecendo, né? Esses produtos para exportação, o agronegócio vai invadindo as terras da agricultura familiar, da produção de alimentos, e aí começa a faltar feijão, começa a faltar arroz, começa a faltar produtos básicos ali da mesa, da feira do brasileiro, e aí a gente vai assistindo essa elevação dos preços. É bom lembrar que programas como o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa de Alimentação Escolar, todos vêm sendo desmontados pelo governo Bolsonaro. Todo o que passa em relação aos nossos estoques reguladores foram todos zerados, o papel da Conab foi simplesmente desmontada, e aí a gente vai ver como que, e não é à toa então, que o preço da cesta básica vem crescendo mês a mês, e vem crescendo inclusive acima da inflação, uma inflação que já está superando a casa dos 12% ao ano. Então, quando a gente vai olhando tudo isso, a gente vai ver que as escolhas que foi feito aqui, que poderiam ser escolhas que seriam o oposto do que acontece no mundo, o Brasil teria condição de produzir alimento para a sua população como um todo, isso deixou de ser prioridade e simplesmente foi, basicamente, tudo foi incorporado a esse grande negócio que virou o mundo agroexportador, e o Brasil vai voltando à sua condição ali de plantation, né, sua condição aí de grandes áreas plantadas destinadas à exportação de monoculturas. Isso é um problema bastante grave, e de alguma forma algo que o Brasil precisa reverter, e aí tem de um lado melhoria e ampliação da distribuição de renda, ou seja, a população precisa ter recursos para comprar o seu alimento, e de outro lado o Brasil precisa trabalhar a questão de quais produtos a sua produção vai priorizar, como que você vai garantir a segurança da produção dos alimentos para o conjunto da população, e a partir disso você vai construindo ali uma nova base para a gente sair desse mapa da fome. O atual modelo que está aí amplia a fome, diminui a produção de alimentos, avança aí sobre a pobreza, quer dizer, aumenta a pobreza, e em especial a pobreza absoluta, e a gente precisa fazer um debate de distribuição de renda e, de alguma forma, segurança alimentar, são duas questões que andam juntas. E falando desse modelo, mas também das políticas sociais em torno dele, Fausto, e das escolhas políticas, enfim, que estão sendo feitas ainda e que, de forma equivocada para muitos especialistas, hoje o Senado deve votar a PEC que já foi apelidada de PEC do desespero ou PEC da reeleição, já que decreta estado de emergência para permitir ao governo gastar 39 bilhões de reais para ampliação do Auxílio Brasil, a concessão de um voucher a caminhoneiros, entre outras medidas. E, Fausto, quando a gente vê isso, né, lembra ainda que o Auxílio Brasil é um programa que substituiu o Bolsa Família, que era uma iniciativa de política pública consagrada, inclusive no exterior, que totalmente estruturada, e de repente a gente tem esse programa que foi mal feito, né, como você mesmo já observou aqui no espaço do Diese, e também temos mais medidas aí que do ponto de vista fiscal também pode acabar comprometendo, inclusive uma reestruturação dessas políticas sociais em um novo governo que não seja este de Jair Bolsonaro, Fausto? Bem, o que a gente está assistindo no Congresso é bastante grave, né, Glauco? Primeiro que, de um lado, a gente está vendo o quanto que um governo que, de certo modo, durante 3 anos e meio, simplesmente veio desorganizando toda a segurança em mínimos programas sociais, de repente agora resolve que precisa ampliar os programas sociais, precisa, de certo modo, lidar com a questão do preço dos combustíveis, que foi um projeto que, inclusive,
eles implementam. Então, quando a gente vai vendo tudo isso, basicamente tentar dizer para a população que a população não compreende o que está acontecendo, né? Porque, na verdade, nós estamos aí há 3 meses da eleição e essas propostas que estão sendo discutidas no Congresso Nacional, além de tudo, têm validade até dezembro desse ano, ou seja, basicamente num período eleitoral. Quer dizer, é muito explícito o movimento que o atual governo tem de simplesmente tentar criar alguns fatos, criar alguns arremedos para tentar justificar sua incapacidade de lidar com questões bem objetivas, que é essa questão da fome, que é a questão da pobreza, que é a questão da desigualdade social. E a gente sabe que, na verdade, o que o governo quer é tentar a sua reeleição para continuar um projeto de ampliação da desigualdade, ampliação da fome, redução da capacidade da população de melhorar a sua vida em geral. Isso faz parte de um projeto, mas que, de alguma forma, está em voga agora, nesse momento eleitoral. É preocupante também, né, Glauco, porque programas assim, aprovações assim, a DOC, né, sendo ocorridas, sem estruturação, basicamente gastam recursos que deveriam e poderiam ser gastos em outras áreas de maneira mais estruturadas e vão deixando um passivo para o próximo governo e vão deixando buracos no orçamento, vão deixando mais desorganização do que a gente já vive ao longo desses anos todos aí de governo Bolsonaro. Então, simplesmente a gente vai assistindo aí mais do mesmo e a gente vai assistindo aí movimentos que, de alguma forma, para tentar lidar com coisas, com elementos paliativos, você vai desorganizando estruturas, você vai desorganizando problemas efetivos, né, possibilidade de solução efetiva, e que na prática não mexe naquilo que de fato precisa ser mexido. Os estoques reguladores não estão sendo reorganizados, as políticas de aquisição de alimentos e fortalecimento da agricultura familiar não estão sendo resolvidas, e a gente sabe que, na prática, a questão dos combustíveis está muito longe de ser uma questão tributária, e sim uma questão da política de preços da Petrobras, que privilegia os seus acionistas e não a sociedade brasileira como um todo. A não fazer esse discurso, a não fazer essa avaliação, a não simplesmente trazer isso a claro e a discussão para a sociedade em geral, o que a gente vai vendo aí são políticas populistas que, na prática, vão ter um prazo muito limitado, a gente sabe que vai tudo até dezembro, e aí depois, a depender da eleição, há de se pagar um preço bastante alto. Vamos lembrar que a inflação está bastante alta e não tem nenhum cenário de redução efetiva dessa inflação. Ao contrário, o único mecanismo que o atual governo simplesmente usa é aumentar a taxa de juros, que esfria a economia e aumenta a taxa de desemprego. Então, quando você vai colocando tudo isso junto, a gente vai vendo a situação que o Brasil chegou, que é uma situação de inflação alta, é uma situação de ampliação da pobreza e da desigualdade e um baixo crescimento econômico e baixa perspectiva de futuro para o nosso país. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.